Shalom, shalom, povo de Deus, povo abençoado. Hoje eu quero estar compartilhando com vocês algo da parte do Senhor, tá bom? Hoje nós vamos estar falando sobre paternidade. Vou estar falando também sobre o discípulo. Quero estar trazendo para você a diferença entre você ser um filho e você ser um discípulo, amém? Lembrando que não existe filho também sem ser discípulo, mas existem discípulos que não são filhos. Então já quero estar trazendo isso à luz da Bíblia para você, e aí você vai poder fazer a sua escolha. O que você quer ser? Apenas um discípulo ou quer ser um filho, tá bom? Então eu quero estar lendo aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4. Amém? 1 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 14 eu vou estar lendo. Mas antes eu quero estar também já compartilhando aqui algo com vocês, que, assim, há uma diferença, tá? Ou melhor, em alguns lugares, vamos chamar isso de cobertura espiritual, tá bom? Eu quero te dizer que não há muita diferença, apenas é uma questão de escolha aí. Tem denominações, tem ministérios que chamam de cobertura, tá bom? Cobertura espiritual. Mas se você for ver assim, dentro do contexto, vai dar no mesmo. Se você for ver a explicação de cada um, vai dar no mesmo, tá bom? Mas nós tratamos como paternidade, tá bom? Então, eu vou estar lendo aqui, 1 Coríntios, capítulo 4, vai estar dizendo assim, ó: não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos demonstrar como filhos meus amados, porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, preceptores quer dizer guia, mestre, tá bom? Ou pai, que é o que dá a cobertura ali espiritual, dá o ensinamento, tá bom? Em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos. E se o Senhor quiser, e então conhecereis não palavras, mas poder dos ensoberbecidos, porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Que preferes? Irei vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Amém? Só até aqui, nessa parte. Daqui a pouco nós vamos estar lendo um outro texto aqui também, que é muito interessante, tá bom? E então, querido, você tem que entender que existe alguns conceitos, existe alguns deveres, tá bom? De um pai espiritual. Existem alguns deveres. Um desses deveres, né, é ele trazer o ensinamento à luz da Bíblia para essas pessoas. No nosso ministério, Restaurados pela Palavra, Igreja Evangélica Restaurados pela Palavra, nós acreditamos na manifestação do poder de Deus. Só um minuto. Perdão, querido, minha esposa acabou de me ligar. Onde eu estava? Tá. Então, o pai, né, o pai espiritual, o pastor, ele tem deveres, né? Ele tem deveres que é de ensinar, de corrigir, tá? Se for necessário, mas é aquela correção com amor, uma correção com amor. O pai espiritual, ele tem um cuidado com as suas ovelhas, com os seus filhos. Por exemplo, aqui em nosso ministério, eu ensino muito a respeito, sempre que me perguntam, né? Por exemplo, outro dia uma filhinha me perguntou se ela podia, se alguém do ministério, por exemplo, quisesse visitar uma outra igreja, o que eu acharia disso? Eu falei, pode ir,
Aí ela perguntou assim, em questão de, é necessário ficar pedindo, é necessário ficar dando satisfação, se pode ir ou não. Eu sempre falo, querido, que você tem todos os seus direitos. Você não é obrigado a nada, tá bom? Você é livre para fazer as suas escolhas. Só que assim, eu falo de mim, né? É o que eu respondi para essa pessoa, para essa filhinha. O que eu respondi desde que eu me entendo por cristão, que eu ia visitar alguma outra igreja, que eu ia pregar, eu sempre passava aquilo para o meu líder, tá? Eu sempre passava aquilo para o meu líder, mesmo sem saber o porquê, mesmo sem saber assim, os conceitos do porquê que eu tinha que estar informando ele, pedindo a bênção. Isso é que eu fazia, eu pedia a bênção, né, para os meus líderes. Se eu fosse pregar, eu falava, olha, eu fui convidado para pregar na igreja tal, o Senhor me abençoa, e para a honra e glória do Senhor, todos eles, né, quase todos eles, não todos, mas quase todos eles, sempre me abençoavam, nunca me travaram de sair para pregar. Eles sempre me viram como um homem de Deus, sempre me viram como alguém responsável, né, que ia pregar a verdadeira palavra. Então sempre me liberaram e me abençoavam. O que acontece quando você sai para ir visitar uma igreja ou até mesmo ir pregar em algum lugar e você não ter a bênção do seu líder? Nós cremos em algo chamado de impartição, né? Em alguns lugares, alguns líderes até proíbem os seus membros, as suas ovelhas, seus obreiros, seus filhinhos, de ir em outros ministérios só que na verdade eles não sabem nem o porquê. Eles só aprenderam, o líder dele falou que não era bom para eles não trazer carrapicho de lá, entendeu? Só que eles não entendem o conceito que nós chamamos de impartição, né? Por exemplo, no momento em que eu estou aqui falando com vocês, eu estou impartindo algo com vocês. Eu estou impartindo algo de Deus para vocês, porque eu sou um homem de Deus. Agora, vamos supor que eu fosse aí um prostituto. Eu estaria também compartilhando com vocês, impartindo para vocês esse espírito de prostituição. E é isso que as pessoas não entendem, sabe? Então, assim, se você vai em alguma igreja, por exemplo, sem a autorização, sem a bênção, né? Melhor dizendo, essa é a palavra correta, sem a bênção do seu pastor, você está indo lá escondido, por exemplo, qualquer maldição que tiver naquela igreja para a sua vida, vai pegar. Você vai estar sem a proteção divina, porque você está indo em rebeldia, você está indo escondido. Por que você iria escondido, sair para pregar escondido do seu pastor? Por que você iria visitar um ministério escondido do seu pastor, sem que ninguém pudesse saber? Entende? Aí qual é o problema nisso? Você chega lá, aquela igreja é uma igreja, um local lá que tem ali prostitutos em cima do altar, pessoas adúlteras. E aí, enquanto ela está tendo uma oportunidade, enquanto ela está pregando, ela está impartindo sobre a sua vida. Eu já vi igrejas a qual tinha homens escandalosos, né? Que eu não posso falar o nome aqui, aqueles que se acham mulher, né? Homens escandalosos, e eles pregavam. Ninguém na igreja ali sabia que eles eram escandalosos. Ele não era confesso, sabe? Estava no armário escondido. Então, aquela igreja aceitou aquele pregador, a igreja também não sabia que ele era um homem escandaloso. O que aconteceu depois? A maioria dos jovens foram para aquela mesma situação. Aquele espírito que habitava naquele homem passou agora a habitar também naqueles jovens. Aqueles jovens agora começam a gostar de outros homens. A mesma coisa aconteceu também com meninas. Aquelas meninas começaram a gostar de outras meninas. Então esse, querido, é o problema de você sair sem a bênção do seu pastor. A última igreja a qual eu ajudava,
O pastor chegou para mim uma vez e ele me contou uma história de um jovem que tem lá na igreja. Esse jovem está até hoje nessa igreja. Ele é o baterista da igreja. E ele me contou que esse jovem começou a sair para poder tocar bateria em alguns lugares e não pedia a benção dele. Chegou em um desses lugares, houve ali um espírito maligno que se apossou daquele jovem com uma enfermidade que quase matou aquele jovem. Agora aquele jovem vem agora dar trabalho para o seu pastor. O pastor ele contou, não vou abrir aqui, né, como que ele descobriu isso, tá? Isso não vem ao caso. Mas aquele jovem pegou ali uma impartição daquele local, pegou uma enfermidade que ele quase morreu. A partir daquele dia ele nunca mais saiu sem a bênção do pastor. Eu estou falando desse jovem, mas isso já houve outros casos. De repente você mesmo vai conhecer alguém que aconteceu isso. Talvez você conheça alguém. Então, esse é um dos motivos pelos quais os pastores, os pais, tá? Os líderes, eles gostam que você chegue e peça uma bênção para eles. Pastor, estou indo visitar a igreja de um amigo querido, está indo pregar na igreja tal, estou indo lá, o Senhor me abençoa. Você não está pedindo, não está pedindo autorização, você está pedindo a bênção, você não está dando satisfação, essa que é a palavra que eu quero falar. Você não está dando satisfação, você está pedindo para ser abençoado. Aí vamos supor que aquele pastor ele conhece aquela outra liderança lá, que é o que 90%, o que acontece 90% das vezes, ele conhece, sabe que aquele pastor lá tem uma vida toda errada, sabe que aquele altar lá é corrompido. Aí ele vai te alertar, filho, olha só, aquele altar é corrompido. E eu não te aconselho ir, mas se você quiser ir, fica à vontade. Ele também não vai te proibir de ir, não, mas ele vai te alertar. Entende? Ele vai te alertar. Então esse é o papel do pai, o papel do líder. O que você tem que entender é que o teu pastor, o teu líder espiritual, o teu mentor, ele é um representante de Deus aqui na terra. Ele não é um Deus, ele é um representante de Deus. Preste atenção. A Bíblia vai tratar, por exemplo, os pastores como o anjo da igreja. Estou mentindo? Não. É o anjo da igreja. Quando a Bíblia vai falar sobre o anjo da igreja, ela está falando dos pastores que Deus constituiu para aquele lugar ali, para ser o seu líder, para ser o seu mentor, para ser o seu pai na fé, para ser o seu discipulador. Amém? Então isso é um problema muito grande. Nós vemos aí pessoas que começam a visitar outras igrejas sem os seus líderes saber. Daqui a pouco está cheio de carrapicho, cheio de espíritos imundos que atrai para a vida dele. Porque se você vai sem a bênção do seu líder, você está vulnerável. Não, mas eu sou o super-homem, eu sou a Mulher Maravilha. Nada vai me pegar. Aí daqui a pouco está lá, pastor, ora por mim. O capeta me pegou. Aí o pastor ainda fica vendido, não sabe nem o que aconteceu, de onde veio. Que nem sempre Deus vai revelar. Né? E aí a pessoa agora fica lá, cheio de carrapicho para o pastor tirar. Entende? Esse é o problema. É por isso que o teu pastor, às vezes, ele te orienta, tá? Ele não quer ter um controle sobre a tua vida. Ele está te orientando para que você não venha a sofrer. Às vezes, quando não é você, de repente você. Já aconteceu comigo, por exemplo, eu ia pregar em lugares e eu ficava de boa. E olha que eu sempre ia com a bênção do meu pastor. E mesmo assim, eu recebia impartições ruins. Não vinha sobre a minha vida. Mas quando eu pregava sobre cura, a minha filha ficava doente. E eu não entendia de onde que vinha isso. E eu comecei a questionar. Até um dia que eu cheguei e falei, Senhor, eu não vou pregar mais. Não vou mais orar por ninguém. Vai ficar todo mundo doente. E aí nesse dia eu estava subindo no altar. Eu estava decidido que aquele seria o último dia que eu ia pregar. A minha filha estava enferma em casa, com a febre de 40 graus, e eu preocupado. Quando eu subi no altar, Deus me deu uma direção.
de como agir a partir daquele dia. E repetindo, eu sempre que eu ia pregar, eu saía debaixo da bênção do meu pastor, dos meus pastores. Ou eu pedia para alguém, ou mandava uma mensagem para o pastor presidente, ou falava com o pastor que estava de frente à congregação ali, onde eu estava ajudando. Eu sempre falava com alguém. E eles sempre me abençoavam. E mesmo assim, eu tive problema. Agora imagina você sair sem a direção, sem a bênção do seu pastor. Você vai estar contando com a sorte, não com Deus. Vai estar contando com a sorte, se é que existe. Tá bom? Então que você venha a entender, a honrar um dos princípios, querido, de um discípulo, de um filho, é honrar o seu líder. Tem muitos discípulos, tem muitos filhos que só tem muitos filhos não, perdão, tem muitos discípulos que eles até chegam até seus pastores, querem absorver tudo que o seu pastor tem, né? Seja teológico, seja a manifestação do poder, que é o que eu gosto de ensinar. E aí o que acontece? Aquele discípulo, ele chega, quer sugar tudo, só que não quer honrar o pastor, não quer honrar o seu discipulador, não quer honrar o seu pai na fé. Quer tratar o seu pai de qualquer forma, desonrando, falando mal. O que mais acontece, querido, a questão de desonra, é quando você fica falando mal do seu pastor, do seu líder, do seu discipulador. Aí, só nesse momento já entra vários demônios para a tua vida. Preste atenção, eu não estou te amaldiçoando. Eu estou trazendo uma realidade que nós vemos, nós enxergamos aí nos arredores, o que acontece com pessoas. Às vezes chega pessoas toda atribulada, com a vida toda amarrada. Aí a gente começa a fazer ali um mapeamento, a gente vai descobrir, a pessoa é um rebelde, não honra a sua liderança, não honra o seu pai na fé, e aí fica vulnerável. O capeta ganha força, tá livre para eles, abriu a brecha. Por quê? Não honra a liderança. Existem princípios que são inegáveis, você tem que cumprir. Você tem que cumprir. São princípios. Você tem que honrar a sua liderança. Você tem que honrar a sua paternidade. Vamos estar lendo aqui, ó, Hebreus capítulo 13, verso 17. Hebreus 13, 17. Vamos ver o que está falando aqui. Ó, Hebreus 13, 17. Se você puder, depois você lê o capítulo todo, tá bom? Aí vai falar assim, ó. Obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles. Guias aqui está falando de líderes, pastor, o seu mentor, o seu pai na fé, o seu discipulador, tá bom? Obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Presta atenção. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com ele, pois velam por sua alma. O seu líder, ele tem a obrigação de orar por você. É obrigação do seu líder. Não é nem que ele tem, não, eu faço por, não, tem que fazer por amor, claro, mas é a obrigação dele orar por você. Mas será que você tem sido submissa ao seu líder? Será que você tem vestido a camisa junto com ele, tem buscado ajudar ele? Será que você tem honrado o seu líder? Será que você tem honrado o seu pai na fé? Aquele que zela, que ora pela tua vida?
Ou você, quando chega em casa, ao invés de orar pelo seu líder, você desce a malha nele. Ou você é daqueles que fazem grupinhos para ficar falando mal do seu líder. Quem é você? Que tipo de discípulo é você? Que tipo de filho é você que vive falando mal do seu pai? Pensa um pouquinho. O seu líder é aquele que zela pela tua vida e ele vai prestar conta. Por isso ele tem um cuidado com você, porque ele vai prestar conta para Deus. Deus vai cobrar dele. Se ele não cuida de você, Deus vai cobrar dele. É por isso que quando você falta um culto, o teu pastor, ele quer saber assim, poxa, está acontecendo alguma coisa, tem algum problema com você, está acontecendo alguma coisa dentro de casa, o que houve? Ele não quer que você dê satisfação para ele, não é isso, é um cuidado espiritual, ele quer cuidar de você. Talvez você esteja fraco na fé, e ele vai orar por você em cima daquilo ali. Tem situações, por exemplo, aqui no nosso ministério, sempre que acontece alguma coisa, graças a Deus, a maioria das vezes, mais ou menos uns 90% das vezes, Deus ele fala com a gente o porquê que aconteceu aquilo. Teve um outro dia, eu tenho um casal aqui na igreja, um casal de discípulos, que eu quero que se tornem filhos, né? Que eu trato como filho, tá bom? E esse casal, eles estavam passando por uma situação, e eu não sabia. Eu estava a 8 km de casa. Esse casal, eles congregam conosco, eles moram a 20 km aqui do nosso ministério. E aí, eu estava em um restaurante, sozinho, e naquele momento, eu senti uma atmosfera diferente, sendo gerada naquele ambiente, naquele local onde eu estava ali. Senti uma atmosfera sendo gerada diferente. E na mesma hora, eu comecei a sentir vontade de orar em línguas. Eu dentro do restaurante, comecei a orar em línguas. A atendente olhou para mim assim meio estranho, falei, quero nem saber. Deus quer falar alguma coisa aqui. E eu comecei a intensificar aquela atmosfera ali. Daqui a pouco Deus falou comigo. A tua esposa vai te ligar. Ela está passando por um problema agora. Aí nisso, eu não vigiei que meu telefone estava descarregado. Eu tinha um carregador e eu não botei meu telefone para carregar. Aí eu falei, se ela for ligar, ela vai ligar para o outro telefone, que é um número que eu comprei agora há pouco tempo para poder usar no ministério. E apenas a minha esposa, até o momento, apenas a minha esposa tem esse número. E aí eu falei, ela sabe do outro número, ela vai ligar para outro número. E continuei orando em línguas. Daqui a pouco me veio esse casal também na mente. Aí eu falei, quando a minha esposa me ligar, eu vou pedir para ela ligar para a Varô, porque o varão está no trabalho nesse momento, não vou conseguir falar com ele, e eles têm um acordo lá entre eles, que homem não pode ligar para ela, nem mulher pode ligar para ele. Então eu falei, eu vou ligar para minha esposa, e aí a minha esposa vai ligar para ela e saber o que está acontecendo. Só que a minha esposa não conseguiu me ligar, ela esqueceu do outro número. Ela passou pelo problema, tentou me ligar e não conseguiu. E aí eu fiquei, e agora? Minha esposa não ligou, então tá tudo bem. Então eu falei, deve ser só coisa da minha cabeça, deve ser outra coisa. Só que eu tinha certeza que Deus tinha falado comigo. Mas mesmo assim eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu peguei, saí do restaurante, vim embora. Chegando em casa, a minha esposa estava que estava.
É que você não atende o telefone. Eu te liguei e você não atende esse telefone, o telefone está dando desligado. Se a gente quer falar com você, você não consegue atender que o telefone está desligado. E começou a falar. Aí eu falei, mas você não sabe do outro telefone? Ela, esqueci. Aí eu falei, tá, o que aconteceu? Aí que eu estava no posto e eu abasteci o carro e deu problema no meu Pix, eu não estava conseguindo fazer o pagamento. Eu estou com a internet, mas mesmo assim não estava indo. Não estava gerando lá para fazer o pagamento. Resumindo, ela deu o jeito dela lá, conseguiu, depois de muito tempo, conseguiu fazer o pagamento. E aí eu falei com ela, ó, Deus falou isso comigo, que você ia me ligar. Ela, e por que você não atendeu então? Foi porque meu telefone estava desligado, eu não me atentei, ele botou o telefone para carregar. Aí eu falei, ó, tem outra coisa, liga lá para a pessoa lá, né, para nossa filhinha lá, que está acontecendo alguma coisa. Batata, ligou, estava acontecendo. Ou seja, o seu líder, o seu pastor, Deus ele vai dar as revelações nos momentos lá que você estiver passando uma necessidade. Deus ele vai falar com o seu pastor, ó, está acontecendo isso e isso na vida dele. Sempre que acontece alguma coisa, eu mando logo uma mensagem. Eu mando uma mensagem, está tudo bem? A pessoa sempre fala, está tudo bem por aqui, mas eu sei que não está. Eu pergunto se está tudo bem porque eu quero orar pela causa específica. Porque nem sempre Deus fala qual é a causa específica. Ele só fala que está acontecendo alguma coisa. E aí eu vou me dedicar ali na oração. Vou intensificar na oração. Então, assim, o seu mentor, Deus, ele sempre vai falar com ele. Se ele for um homem de oração, claro. Agora, se ele viver, né, só vendo série, fica difícil Deus falar com ele. Mas se ele for um homem de oração, um homem de Deus, Deus ele vai falar. Tem uma pessoa, um pastor, ele não é meu pastor, tá bom? Não é o meu pastor. Eu visitei algumas vezes a igreja dele, quando eu morava em um outro bairro e era um pouco distante da minha igreja. Aí na semana eu tirava um dia para ir na igreja dele lá. Eu gostava do culto de libertação que tinha lá, era muito bom o culto de libertação dele. Aprendi muita coisa com ele. E aí a minha esposa ia um pouco com mais frequência, até tinha a oportunidade para louvar nessa igreja. E aí, passou um tempo, nós paramos de ir lá e nos mudamos, né? Nos mudamos de bairro, voltamos para próximo da nossa igreja, onde nós congregávamos, ajudávamos. E aí, esse pastor, ele continuou tendo ali um tipo de paternidade conosco. Por mais que nós não estávamos visitando ele, mas mesmo assim ele orava pela nossa vida. E diversas vezes, estávamos passando por algum problema e ele mandava mensagem para minha esposa. Ele não tinha meu telefone, ele mandava mensagem para minha esposa. E ele sempre falava, está acontecendo isso, isso e isso, e dava o direcionamento. Ele recebia uma palavra de conhecimento com a direção e ele passava para a gente, acontecendo isso e isso, vocês têm que fazer isso. E sempre que a gente seguia a direção dele, as coisas cessavam. Eu tenho aquele homem como um homem de Deus. Eu honro ele como um homem de Deus. Quando você passa a fazer isso, Deus ele vai te honrar. Agora, o que acontece na maioria das pessoas, dos filhos, é que os filhos não honram os seus pais espirituais. Ele não honra os seus pais. Se você desonra o seu líder, você está desonrando Deus. Como eu já falei, ele é um representante de Deus. Então, não desrespeite o seu líder. Não desrespeite o seu mentor, o seu pai na fé. Não desrespeite. Talvez ele vai até falar algumas coisas assim que você de repente não vai gostar. Eu falo porque anos atrás eu era um rebelde. Eu me lembro, foi hoje ou foi ontem, eu estava conversando com a minha esposa a esse respeito e lembrei disso, que eu era, né, de um ministério e
lá nesse ministério, eu sempre tive a oportunidade de crescer eclesiasticamente. E toda vez que ia ter consagração, eu sumia desse local. Eles ficavam me procurando, na época não tinha o WhatsApp ainda, ficavam me procurando. Aí um mês depois eu voltava para lá, um mês depois. E eles se preocuparam, o que aconteceu? Você sumiu. Aí eles passavam de novo, me preparando para o diaconato, me preparando. Quando chegava no momento eu fugia. Aí daqui a pouco eu voltava, quando passava as consagrações eu voltava de novo. Eu não queria compromisso naquela época. E aí acabou que passou o tempo e Deus começou a me cobrar. Porque aquelas pessoas, eles me honravam, mas eu não honrava eles. Eles queriam cuidar de mim, mas eu não queria o cuidado. Deus dava a direção para eles e eu não queria a direção que Deus dava para eles. Eu não queria compromisso com a obra de Deus. Até um dia que eu me lembro que o pastor me ligou, isso após uma consagração. O pastor me ligou com uma consagração a qual eu tinha ficado dias sem ir na igreja. Eu ficava, às vezes, 15 dias sem ir na igreja. Eu não deixava de ir em alguma igreja. Eu ia em alguma igreja, mas lá eu não ia. Na minha igreja eu não ia. E aí eu lembro que o pastor me ligou. Ele falou: Fábio, eu preciso de ajuda aqui no terreno. Você pode vir me dar uma ajuda? Eu ficava próximo de lá, né, nessas épocas. E aí eu falava, nesse dia eu fiquei chateado. Desliguei o telefone falando que ia, mas chateado. E eu falando: tem tanto diácono lá, porque ele não chama os diáconos? Tem tanto obreiro, chama os obreiros lá. Eu não sou nada não, sou apenas um membro. Aí Deus me constrangeu naquele dia. Ele falou assim: obreiro não é aqueles que foi separado, não é só aqueles que foram separados, não. Obreiros são todos aqueles que estão envolvidos na minha obra. Deus falou comigo nesse dia. E aquilo me constrangeu de uma maneira. Aí eu parei de reclamar, que eu estava falando mal do meu líder. Aquele que orava por mim. Eu estava falando mal dele. Mas a partir daquele dia, Deus me ensinou uma lição, Deus me corrigiu, Ele me constrangeu. E a partir daquele dia, eu decidi nunca mais desonrar a minha liderança. Eu decidi nunca mais fazer diferente do que Deus falava com a minha liderança, da direção. Acabou que chegou o momento que eu casei, me mudei de bairro, né? Me mudei. E após eu me mudar, ficou muito distante. Eu tive que sair daquele ministério. Porém, o respeito continua até hoje. A honra continua até hoje. Tá? Isso já se faz aí 14, 15 anos, sei lá. Mas o respeito continua. Eu fui para um outro ministério. E eu fui decidido. Falei com a minha esposa: estou indo para lá. Vou ser submisso à minha liderança. Meu irmão, você não tem ideia de como eu cresci espiritualmente, de como Deus começou a se manifestar na minha vida, desde o momento em que eu decidi ser submisso, respeitar a minha liderança, honrar a minha liderança. Ainda que a minha liderança estava errada, eu respeitava. Não é que eu aceitava, preste atenção, não é que eu aceitava. Quando eu passei a fazer parte do ministério, eu chamava para num gabinete, falava: preciso de um gabinete. E ali eu explicava dentro da palavra o que não estava correto. E a maioria das vezes ele aceitava. Na maioria das vezes ele aceitava. Tá bom? E eu fui crescendo a partir daí. Porque ainda que às vezes ele falava umas coisas que eu não concordava, eu ficava chateado, ia para casa chateado. Sabe o que eu fazia? Orava, entregava para Deus. Eu orava, entregava para Deus: Senhor, toma conta disso aí. Muitas vezes eu via que ele estava indo contra a palavra.
Eu entregava na mão de falava, Senhor, está indo contra a palavra. Eu falava com ele, ele não atendia, eu ia, está indo contra a palavra. Uma coisa que eu nunca fiz foi pregar coisas que eu via que estava fora da direção de Deus. Chegou um momento que eu comecei a crescer espiritualmente e eu comecei a ter ali um discernimento de espírito. Deus começou a me mostrar o que era certo e o que era errado. Aí o que eu fiz? Quando eu vi que eu estava dizendo, meu irmão, mas é dentro da palavra, não é achismo. Preste atenção, não é achismo. Não é que eu li um negócio, não é que eu acho isso, que eu entendi isso, não. É teologia, é revelação bíblica, é direção do Espírito Santo, tá bom? Porque tem muita gente que lê um texto lá fora de contexto e fala, não, isso aqui é uma resposta de Deus, né? É uma resposta de Deus para eu sair da igreja. Tem gente até que se desvia falando que é uma resposta de Deus. Eu conheço uma pessoa que está sempre com a vida arrebentada por não ouvir a liderança, aí vive com um homem, com outro homem, e fala que é a direção de Deus, que Deus quer que ela vá lá para tirar aquele homem lá do lamaçal do pecado, e fica no pecado. Entende? Isso é capeta, não Deus, irmão. Preste atenção. As lideranças ficam lá tentando ajudar, e a pessoa não quer ajuda. Isso não é Deus não, irmão. Querendo que você saia da direção dele, da presença dele, para estar no pecado. Isso é capeta. Mas aí a pessoa pega um verso lá fora de contexto e fala, não, aqui é a resposta de Deus. Não, é capeta na tua mente aí. Vê o que veio direitinho aí. Que acontece isso também. Às vezes a tua liderança fala A, você entende B. Ela fala que é verde, você entende que ela falou que é vermelho. Vamos analisar as coisas. Eu só sei, querido, que no momento em que eu comecei a ser submisso com a minha liderança, eu não estou falando que eu aceitava coisa errada, não é isso. Ser submisso não é aceitar coisa errada. É você respeitar a sua liderança. É você honrar a sua liderança. Essa liderança tal que eu estou falando agora, eu respeitei até que Deus, até que ele saiu do controle, ele saiu da direção de Deus, e aí eu falei, agora chegou o meu momento. Tanto é que eu era obreiro lá, eu era obreiro. Mesmo assim, eu pastoreava como obreiro nessa igreja, cheguei a pastorear como obreiro, tá? Nessa igreja. E aí foi quando eu saí de lá, na direção de Deus, no momento certo. Eu saí e fui congregar no meu penúltimo ministério, o penúltimo ministério que eu participei, que eu ajudei. É uma igreja a qual me abraçou, me deixou ali crescer espiritualmente, e eu sempre honrando. Eu ia sair para pregar, eu pedia orientação, pedia a bênção. Pastora, estou indo pregar em tal lugar, me abençoa. E ela abençoava. Quando não, eu ligava para o meu pastor presidente, pastor, o senhor me abençoa? Ele, pode ir, meu filho, Deus te use lá. Me abençoava. E assim foi, querido. E eu sempre honrei a minha liderança. Quando eu via que tinha algo que estava, que não estava batendo ali, o negócio direitinho, eu chegava e conversava. Tive muitos problemas em ministérios, sim. Nesse ministério mesmo, tive problema também com uma certa liderança lá, né? Que até me chegou a me expulsar da igreja. Essa liderança, ela me perguntou, após um culto, preste atenção, após um culto, ela me perguntou, o que você achou do culto? Eu falei, estava pesado. Ela estava pesado, eu falei, mas o que você achou que está faltando? Eu falei assim, eu acho que está faltando a consagração de alguns obreiros. E aí ela se doeu por uma pessoa lá e falou, você não está satisfeito aqui? Vai para a matriz. Se não estiver satisfeito, se não gostar da matriz, vai para outra igreja. Né? Me convidou a se retirar de lá. Mas sabe o que eu fiz? Permaneci. Naquele momento, sabe o que aconteceu naquele momento? Eu chorei, irmão. Eu chorei. Porque tudo que eu estava fazendo naquele momento foi respondendo ao que ela me perguntou. E eu chorei naquele momento. Mas chegou um dia que naquele mesmo lugar, Deus me honrou.
Deus falou com o pastor presidente. Ele me procurou para conversar e eu não queria falar o que estava acontecendo. Não queria falar o que estava acontecendo. Eu sempre falei assim, ó, Deus vai resolver. Aí ele, não, ó, fica tranquilo, eu preciso saber porque está acontecendo isso, isso, isso. Deus me mostrou isso e isso. Aí quando ele falou, Deus me mostrou e pô, realmente era o que estava acontecendo, eu falei, ó, então aconteceu isso, isso e isso. Aí ele, tá bom. E naquele lugar eu fui honrado. Deus me honrou naquele lugar. Mas eu sempre fui submisso. Tá bom? Sempre fui submisso. Nunca aceitei coisa errada. Se estava errado eu falava. Mas eu era submisso. Eu saí daquele local simplesmente porque, mais uma vez, eu tive que me mudar para um local distante. Aí na época eu estava sem carro, sem moto. Eu tinha pegado meu carro para construir, fazer minha obra, né? Eu empenhei meu carro em troca de mão de obra. Então, naquele momento eu estava sem carro e o local era muito longe. E aonde eu fui morar era complicada a condução, o aplicativo não ia naquele local, né? Quando eu fui morar, o aplicativo não ia. Condução pública era muito ruim, escassa. Então eu preferi procurar um local próximo, onde eu podia ir, né, congregar. Só que uma coisa que sempre me ardeu, irmão, era a manifestação do poder de Deus. E esse local onde eu estava, assim, não manifestava e nem deixava eu manifestar o poder de Deus. Quando eu comecei a manifestar o poder de Deus, simplesmente eu fui convidado a me retirar, né, desse local, da igreja. Eu estava pastoreando e aí me tomaram a congregação, amém, saí em paz, fui para a matriz, cheguei na matriz e falei, vou ficar em paz aqui. Aí depois até me convidaram de novo para poder dirigir uma outra igreja, aí eu já não aceitei mais. Eu estava orando, Deus não me deu resposta, eu não fui. Entende? Até que chegou um dia que o próprio líder, o presidente, me chamou dentro do gabinete, né? E em um certo momento ele falou, me contou uma revelação que Deus tinha dado para ele sobre o meu ministério pastoral. E ele falou, segue o teu ministério, cara. Inicia o teu ministério. Você é pastor como eu. Inicia o seu ministério. E aí ele começou a falar a respeito. Naquele momento, eu falei assim para ele, falei, não é chegado o momento ainda, Deus não falou nada comigo, não é chegado o momento. Então, quando chegar o momento certo, Deus vai falar isso aí comigo. Eu vou fazer. Mas até o momento, não sei se vai ser amanhã, se vai ser depois de amanhã, se vai ser daqui a 80 anos. Eu sei que Deus tem esse ministério na minha vida. Deus já falou comigo já, que vai me dar. Mas Ele não falou quando, então não é o momento ainda. Acabou que passou mais ou menos ali, menos de 6 meses. Um pessoal começou a me procurar e eu fui vendo que estava na direção de Deus. Até que um dia, um casal me procurou e ali Deus começou, ou melhor, eu conversando com o casal, Deus começou a me mostrar, eu exercendo uma paternidade sobre eles, sabe? Aí exercendo uma paternidade, ensinando a manifestação do poder. E eu via eles manifestando o poder. Eu via eles me ajudando no ministério, restaurados pela palavra. E aí eu falei, no momento lá eles não aceitaram, né, de cara. Falei, ora a Deus. Foram orar a Deus, Deus deu uma visão para eles. E eu exercendo a paternidade sobre eles. E ali eles vieram maravilhados falar comigo. E a partir daí, iniciamos. Deus já operou maravilhas na vida deles, né? Deus fez maravilha na vida deles, na família deles. Deus tem mudado a varoa de nível, né? Deus tem levantado ela, assim, os dois têm muita capacidade, sabe? Tem muita capacidade, só que estamos trabalhando ainda em cima deles, porque quando nós viemos, assim, eu falo de mim, né? Eu vim de uns lugares
alguns lugares que eram religiosos. Por exemplo, né, eu vou falar, o último ministério ao qual eu fui, qual fiz parte, é um ministério um pouco religioso, não aceita muita coisa da manifestação, entende? Não aceita. Tem algumas, pregam alguns lugares, não estou falando agora desse lugar, né? Mas tem alguns lugares que eles pregam a Bíblia em partes, pregam partes da Bíblia. Estou fugindo do assunto não, tá, irmão? Vamos voltar aqui, não estou fugindo. Então, assim, quando eu vou ensinar, eu quero ensinar a Bíblia. Eu creio que quando você prega uma palavra de cura, você vai orar e pessoas serão curadas. Eu creio que quando você prega sobre um avivamento, você vai pregar e pessoas serão avivadas. Vai pregar sobre libertação, Deus opera libertação. Pois a Bíblia fala que os apóstolos, os discípulos, eles saíam para pregar e Jesus manifestava o poder, confirmando a palavra que eles pregaram. Então é isso que eu ensino. É isso que eu quero que os meus filhos, que os meus discípulos façam. Então eu estou trabalhando nesse casal para que eles venham a fazer isso. A operar os mesmos milagres que eu opero. Que Jesus faz através da minha vida. E não só o que eu faço, mas que seja maior. Porque o desejo do Pai é que o seu filho cresça mais, seja maior do que ele. Embora alguns lugares, eu passei por isso, tá? Eu estou falando do que eu passei, que quando eu comecei a manifestar o poder, quis me paralisar. Simplesmente falou, não, aqui quem tem que aparecer sou eu. O obreiro não pode aparecer mais que o pastor. Assim mesmo. Me chamou de obreiro e falou assim, o obreiro não pode aparecer mais que o pastor, presidente. Aí eu olhei e falei, que isso, pastor? Eu estou aqui para aparecer não, quem aparece é Jesus. Falei assim mesmo, quem aparece é Jesus. Irmão, parece ser mentira isso, mas eu tenho provas que isso aconteceu. Eu tenho provas. De repente alguém que está assistindo esse vídeo vai chegar, falar para ele e vai falar que é mentira, é só me procurar. Me procura. Entende? Eu quero que você, obreiros da IERP, quero que todos os obreiros, não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo, vai ficar salvo aqui no canal, para todos os obreiros que entrar, poder assistir. E eu quero que você entenda que eu quero que você cresça. Eu quero ser o seu pai espiritual. Eu quero cuidar de você. Eu quero, filho querido, que quando Deus venha me falar comigo que você está passando por um problema, eu possa te ligar e resolver o problema em oração. Que você possa falar comigo, eu estou passando por isso e por isso. Ou que você esteja passando, você possa me ligar, ou ligar para minha esposa, pastora Pâmela, estou passando por isso e por isso. E nós vamos interceder por você. Essa é a minha obrigação, é cuidar de você. É isso que eu quero. Eu quero que você seja o meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Eu quero você operando milagres, curando os enfermos. Amém? Eu quero ver você curando os enfermos, pregando a palavra e Jesus confirmando aquilo que você está pregando. Quando você sair para pregar em outros ministérios, que eles venham ver a diferença na tua vida, o que Deus faz através da tua vida. Esse é o desejo do meu coração.
Você nunca vai me ver te prendendo. Você nunca vai me ver fazendo contigo aquilo que fizeram comigo. Eu quero agir de maneira diferente. E eu quero ser o seu pai. Quando você precisa de atenção, eu quero poder te dar atenção. Então, quando eu te mandar uma mensagem perguntando como você está, ou pedindo para que algum outro pastor do ministério, algum outro obreiro te mande uma mensagem ou te ligue, não é que eu queira ter um controle da tua vida, não, não é isso. É um cuidado. De repente eu vou estar com outras ocupações, não vou conseguir te ligar naquele momento, mas vou pedir para alguém te ligar, te mandar uma mensagem. Isso é exercer paternidade. Infelizmente, eu falo que muitas pessoas, muitos filhos, veem isso como um controle. Eu me lembro de um pastor que tinha em um bairro aqui próximo, e ele ia na casa, ele aparecia do nada na casa das pessoas. As pessoas ficavam possessas com aquilo. Mas eu entendia. A pessoa ficava 2, 3 cultos aí na igreja, ele ia atrás. Eu não sei se ele tinha telefone ou não, mas eu sei que ele ia atrás, era próximo, ele morava próximo das pessoas. É um bairro até um pouco carente. E ele ia na casa de cada um. Eu achava aquela coisa mais linda, querido. Ele procurava saber o que está acontecendo. Você não foi lá no culto já tem 3 dias. Não é que ele queria ter um controle, é o cuidado. Ele sabe que se ele não for, se ele não fizer isso, Deus vai prestar conta com ele. Ele vai prestar conta com Deus. Eu tive uns pastores que foram assim comigo. E eu carrego esse DNA. Eu carrego esse DNA comigo. Os pastores, ao qual acontecia alguma coisa lá em casa, eles ligavam. E aí, como é que tá? Às vezes eu falava, pô, tá tudo bem, tô resolvendo. Que às vezes o homem, ele quer resolver com a força do braço ali, né? Quer dar um jeito de resolver. Só que aí ligava pra minha esposa. A minha esposa, ó, tá acontecendo isso e isso. Daqui a pouco estavam eles lá resolvendo o problema. Eu tive uma pastora assim, a pastora Márcia, junto com o pastor e evangelista Osvaldo. Eles faziam isso. A Manancial de Deus tem esse cuidado com os filhos deles, com as ovelhas. Pastor Carlos Gil tem esse cuidado com as ovelhas. Pelo menos comigo tinha. Mas não é que eles queiram ter um controle, querido. Não é ter controle, é o cuidado. Entende? Isso eles estão exercendo a paternidade. Então vamos ter maturidade. Vamos buscar em Deus, Senhor, me dê maturidade. Para eu entender o que é paternidade. Para eu aceitar a paternidade. Eu sei que muitas pessoas não aceitam essas coisas porque às vezes tem traumas. São traumas, eu entendo isso. Existem traumas de infância. Mas você tem que se deixar ser trabalhado. Tá aqui, ó, até deixei, né? Eu nem ia falar sobre isso aqui, ó. Isso veio agora, não foi nem, eu deixei aqui para ter um fundo aqui. A minha esposa, ela é terapeuta. Ela pode te ajudar nisso aí. Tá aí o número dela aí, ó, 2196905-8014. Terapeuta psicanalista Pamela Alexandre. Ela trata dos seus traumas. Às vezes nós sabemos como cuidar do nosso corpo, né? Nós vamos na academia. Às vezes, sabemos como cuidar do nosso espírito, mas não sabemos cuidar da nossa alma. Então tá aí, ó, terapeuta Pamela Alexandre.
para te ajudar a cuidar da sua alma ferida. Ligue, faça aí um orçamento com ela. Fala que assistiu esse vídeo e ela vai te dar aí um desconto aí. Eu assumo essa responsabilidade, tá bom? Mas procure ajuda. Procure ajuda. Para a honra e glória do Senhor, Deus também tem trabalhado sobre isso aí na nossa vida, né? No presencial. Às vezes nós vamos fazer palestra ou culto em alguns lugares e Deus, Ele nos usa também. Cura interior, tá bom? Deus, Ele nos usa na cura interior. Trata de traumas. Usa aí a minha esposa, né? Na cura interior. Eu estou me movimentando aos poucos nessa área aí, tá bom? Da cura interior, através do Espírito Santo, que eu estou falando. O Espírito Santo tem me ensinado, mas a minha esposa já está um pouco mais para frente nessa área aí. Eu ajudo ela, sou intercessor, tá bom? Mas Deus tem me usado aí também. Mas busque ajuda. Amém, querido? Então, não deixe de honrar a sua liderança. Honre a sua liderança. Melhor, não deixe não. Deixe de desonrar a sua liderança. Honre a sua liderança. E Deus, Ele vai te honrar. Eu vou estar lendo aqui, ó, rapidinho. Umas coisas que eu não falei aqui, ó. A diferença entre filho espiritual e discípulo está principalmente no tipo de relacionamento e no nível de vínculo. A diferença entre filho e discípulo está no relacionamento, na diferença de relacionamento. Ó, o discípulo é alguém que aprende, segue ensinamentos e procura imitar o exemplo de um mestre. Pegou? Na Bíblia, os discípulos de Jesus eram seus seguidores, aprendiam com ele e colocavam seus ensinamentos em prática. Característica do discípulo: aprende e recebe ensino, segue orientações, busca crescer espiritualmente, tem compromisso com a missão. Jesus disse: ide, portanto, fazer discípulo às nações. Ide, portanto, e fazer discípulo às nações. Agora, o filho espiritual. O filho espiritual vai além do aprendizado. Existe um relacionamento de cuidado, de acompanhamento, amor e paternidade espiritual. Um exemplo é a relação entre Paulo e de Tarso e Timóteo. Paulo chamou Timóteo de filho. Meu verdadeiro filho na fé. 1 Timóteo capítulo 1. Característica do filho espiritual: recebe o ensino e o cuidado pastoral, mantém um relacionamento próximo, é acompanhado em seu crescimento espiritual. Entende o que eu falei sobre o cuidado do pastor? Ele não quer te controlar, é um cuidado espiritual. É um cuidado, ele quer acompanhar o teu crescimento espiritual. Muitas vezes, dá continuidade ao legado e à missão do mentor. É como Paulo falou: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O filho, ele vai imitar o pai. Preste atenção, eu ouvi algo essa semana que é muito forte, sobre o DNA. Tá? Por exemplo, o que eu vou falar com você, ó. O meu pai, eu não tive assim lá na Bahia, né? As coisas são um pouco diferentes, né? Eu busco ter um relacionamento com a minha filha assim bem diferenciado. Eu busco mostrar amor para minha filha. Eu busco
mostrar que eu me preocupo com ela, sabe? Eu busco fazer isso, assim, sempre que eu posso, eu estou falando, filha, eu te amo. Todos os dias eu falo, filha, eu te amo, você é a princesa do papai. Eu mostro para ela que eu amo, sabe? Eu mostro esse amor para ela. Pelo menos eu falo para ela poder entender que eu a amo. Entende? Lá na Bahia não tem essas coisas. Não tem essas coisas. Então eu busco fazer um pouco diferente disso aí, tá bom? Só que tem muitas coisas que o meu pai fazia que eu fazia também. Então um tempo atrás eu fazia também. Porque é o DNA que eu carrego o DNA do meu pai. Muitas pessoas, eu nem me lembrava como meu pai assim andava, né? Eu convivi com meu pai até os meus 14 anos de idade. Eu convivi com meu pai, depois eu saí de casa, né? Mas assim, preste atenção, aí logo depois também meu pai faleceu, tá bom? Meu pai sempre foi um bom pai, tá bom? Meu pai sempre foi um bom pai, tá bom? Embora ele não falava que mesmo, que é a cultura dele lá, ele foi criado desse jeito. De repente ele carregava o DNA dos pais dele. Mas o meu pai demonstrava amor de outras formas, que era o cuidado, não deixar faltar nada para mim, tá bom? E ele cuidava de mim. Só que chegou um momento que, por que eu saí de casa? Eu vi que eu estava atrapalhando, eu me sentia, eu sentia que eu atrapalhava o relacionamento do meu pai com a esposa que ele tinha, tá bom? Então, como eu via o cuidado dela com ele, eu falei assim, eu prefiro sair de casa e ver o meu pai sendo cuidado. E foi isso que eu fiz. Eu saí de casa, fui morar sozinho e deixei meu pai seguir a vida dele com a esposa dele lá, que tratava ele muito bem, tá bom? Cuidava dele, tá bom? Mas assim, o que eu quero falar? Eu carreguei o DNA do meu pai de certa forma que pessoas olhavam eu andando e falavam, cara, você anda igualzinho o Zé Grande. Você anda igualzinho o Zé Bispo, cara. De verdade. As pessoas olhavam, cara, a maneira de você falar, esse jeito é igualzinho o Zé Bispo. Ou seja, é o DNA do meu pai. Da mesma forma, você quando você é discipulado por um homem de Deus, você vai carregar esse DNA com você. Às vezes, você vai falar em língua da mesma maneira que ele fala. Simplesmente pelo fato de você estar andando com ele. Às vezes, você vai se mover no mundo espiritual da mesma maneira que ele se move. Você lembra, tem um ministério aí, ó. Eu esqueci o nome agora, acho que é a DUD, o nome do ministério, acho que é a DUD, do Marcos Pereira. Eu nunca fui lá, tá? Eu nunca fui lá. Mas eu ouvi falar que quando as pessoas lá, você chega a ver, você se assusta, você não tem costume, você se assusta. Tu tá lá cultuando, lá na adoração, quando você vai sentindo aquela atmosfera, já querendo falar em línguas lá, querendo mandar uma labachúria, aí você escuta, do nada, você se assusta. Aí falou que é um tei lá, meu irmão. Ou seja, eles são imitadores do Marcos Pereira. Entende? São imitadores. Da mesma maneira, você faz o treinamento comigo, você que é mentoreado por mim, que é meu discípulo, você vai operar os milagres da mesma maneira que eu opero. Vai chegar um momento que você vai começar a ministrar cura da mesma maneira que eu ministro. Vai usar até as palavras que eu uso. Vai falar em línguas do mesmo jeito que eu falo. Vai começar a se mover. Não é aquela imitação maldosa, entende? Eu esqueci a palavra que eu poderia usar agora. Mas é esse DNA. Entende? É esse DNA. Você vai aprender comigo. Chega um momento que pode até ser que o próprio Espírito Santo ele te leve em uma direção diferente. E aí você começa a orar diferente. Por exemplo, eu vou orar, quando eu oro por crescimento de ossos, eu falo, por exemplo, braço direito, em nome de Jesus, cresça agora em nome de Jesus. Aí você, de repente, fala só assim, braço direito, cresça. Pronto. Entende? Às vezes você vai usar a oração de maneira diferente. Uma coisa que eu ensino para os meus filhos tá iniciando, faça do jeito que eu estou falando, do jeito que eu estou iniciando. Depois, o Espírito Santo vai te conduzir.
É isso que eu ensino para as pessoas que eu mentorio, entende? Mas você tem que entender que você vai carregar esse DNA espiritual. E esse é um problema, ó, bota lá pro início lá pro início do vídeo. Esse é um problema de você andar por aí de galho em galho. De você andar se relacionando com várias pessoas. Você vai pegar vários DNA. Entende? Vai ter uma mistura de DNA. E quando você recebe uma impartição de alguém, você não recebe só as coisas boas. Você recebe as coisas boas e recebe as coisas ruins também. Pegou? Talvez você olhe lá a pessoa sendo usada e fala assim, não, homem de Deus, está sendo usado. Mas às vezes está cheio de carrapicho, cheio de capiroto. Entende? Está sendo usado porque Deus deu o dom. A Bíblia diz que o dom é dado sem arrependimento. Mas às vezes não tem relacionamento com o Espírito Santo. Então tome cuidado. Tome cuidado de quem que você tem recebido impartição. Tome cuidado quem que você tem se deixado ser pastoreado, ser mentorado. É por isso que eu até ensino também, querido. Se eu estou te ensinando, pega o ensinamento que eu estou te dando. Para de ficar fazendo pesquisa por aí. Porque quando você está aprendendo com alguém, você está pegando impartição. Eu tenho alguém que me ensina. Mas para eu iniciar treinamento com essa pessoa, eu fiquei mais ou menos uns 5 anos. Fiquei mais de 5 anos. Minha filha está com 7 anos agora. Eu fiquei mais ou menos aí uns 8 ou 9 anos. Mais ou menos, uns 8 ou 9 anos. Estudando essa pessoa. Para ver se ele realmente era um homem de Deus. Para ver se em um momento ou outro não ia ter um escândalo sobre ele. Entende? Porque eu não queria impartição de qualquer um. Hoje em dia, ó, colei lá, pego os ensinamentos dele. Tem outros aí que cobram barato. Eu prefiro pagar caro. Mas eu sei de onde está vindo, eu sei qual é a fonte. Vou para longe, receber a impartição dele. Mas eu sei qual é a fonte. Pago um preço alto, falando de dinheiro mesmo. Pago alto, pago caro. Mas eu sei qual é a fonte de onde eu estou buscando. Para não receber impartições podres. Para não receber impartição de adúlteros, prostitutos, mentirosos, ladrões, bruxos. Se você não sabe, tem. Pastores aí, pessoas que se dizem pastores são bruxos. E está impartindo capeta para cima de você. Tome cuidado, vigie. Procure saber quem é o seu mentor. Honre o seu pastor que ora por você. Amém? Até me perdi aqui. Resumindo, todo filho espiritual deve ser um discípulo. Mas nem todo discípulo é um filho espiritual. Todo filho é um discípulo. Mas nem todo discípulo é um filho. Agora eu te pergunto, quem você é? Quem você quer ser? Você quer ser apenas um discípulo ou quer ser um filho? Honre, meu irmão, honre o teu pastor, honre o teu mentor. Quando você começar a honrar o teu mentor, se você não honra o teu mentor, dificilmente você vai se mover no mundo espiritual. Às vezes Deus ele quer liberar um nível diferente para você, ele não libera, por quê? Porque você não dá honra para o teu mentor. Tem pessoas que eu mentorio, tem pessoas que eu mentorio, tem pessoas que eu ensino, e não deixa um like no vídeo, não deixa um comentário. Isso é honra?
Aí você vai ver, eu até comentei com a minha esposa outro dia, tem um amigo que ele e a esposa dele colocaram no status meus vídeos aí, ó, meu amigo tá fazendo esses vídeos aí de ensinamentos bíblicos, muito bom, tá deixando a palavra de Deus, botou no status do WhatsApp dele. Eu olhei assim, quando eu vi minha foto, falei, minha foto lá no status dele, entrei, quando eu olhei, precisa ver as coisas que ele estava falando sobre mim lá, me honrando, entende? Quando você vai ver que outras pessoas aí, um monte de gente, que eu me dou, e não deixa um like no vídeo. E olha que eu não estou cobrando, tá? Pelos ensinamentos, não cobro. Por enquanto, não cobro. Tá bom? O único ensinamento que eu estou cobrando agora, que é um livro que eu escrevi, que fala sobre íncubos e súcubos. Que é sobre as pessoas que sonham tendo relações sexuais, né? Durante a madrugada aí, sei lá, quando tá dormindo, né? Óbvio, tem sonhos. Ninguém vai sonhar acordado, né? Mas as pessoas que têm sonhos sexuais, né? E tem gente que acha que é normal. A ciência diz que isso é natural. Só que eu quero que você entenda uma coisa, querido. O capiroto, ele não vai entrar na sua vida de maneira, assim, já mostrando lá, eu sou o capiroto. Não vai. Ele vai entrar nas coisas que são naturais, para ele fazer o sobrenatural dele, entende? A Bíblia vai falar sobre isso lá, esqueci a palavra agora, que a Bíblia fala, esqueci a palavra agora. Só que aí a Bíblia fala que Deus, quando acontecia aquilo com a pessoa, Deus ele mandava a pessoa sair do arraial, porque ela estava impura, né? Durante a madrugada ela se sujava, entende? Se é que me entende? Ela amanhecia suja, por causa dos sonhos. Poluição noturna, o nome que a Bíblia fala. E aí essas pessoas elas saíam do arraial e iam lá para a purificação. Aí à noite elas poderiam voltar novamente, mas elas ficavam afastadas do arraial o dia todo, porque elas estavam impuras. E esse livro fala sobre isso, tá? Fala sobre os íncubos e súcubos, fala sobre a origem deles. Tem alguns testemunhos lá, eu conto o testemunho de pessoas, né, que passaram por isso e se livraram disso, tá bom? Pessoas que eu ajudei, tem pessoas lá que eu ajudei, que eu ajudo, né? Mas eu não fico mais ensinando agora de um por um, porque toma muito tempo. Tem situações aí que eu passo, às vezes, o dia todo. Já teve dia de eu passar o dia todo no telefone, ajudando pessoas. Até o dia que Deus me deu direção. Faça um manual prático. Agora tá aí o manual prático. Sabe quanto custa? Até hoje, 2026, R$ 22,50. R$ 22,50. Tem pessoas que estão me pedindo ajuda. Poxa, tem como me ajudar? Eu tenho. O livro está lá, R$ 22,50 na plataforma, daí induz. Sabe o que a pessoa faz? Compra não. Acha que eu vou enricar com esses R$ 22,50. Fica com medo de eu enricar, de eu prosperar. Entende? Sendo que a plataforma come uma parte do dinheiro, tá? Mas está lá. Destruindo os íncubos e súcubos. Tá? O manual prático, eu te ensino a identificar como que ele entra na sua vida, como que ele entrou. Você vai identificar como que ele entrou na sua vida e como que você vai se livrar dele. Tem lá um ensinamento para casais, para pessoas, e tem ensinamento para pessoas solteiras. Tem um ensinamento prático lá. Você, homem, que anda sonhando com outras mulheres, ou até mesmo com a sua mulher, tá? O capeta também ele se transfigura na sua mulher. Você sonha com a sua esposa. Você acha que está sonhando com a sua esposa. Da mesma maneira, ou mulher, a mesma coisa para você. Acha que está sonhando com o seu esposo, mas é o capeta. Você está se relacionando com o capeta e não sabe. Então, adquire o livro lá, R$ 22,50, muito barato, tá? De graça, para sua libertação. Tá bom? Então, querido, vou ficar por aqui, tá bom? Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Eu vou estar respondendo todas as perguntas que tiverem aí, vou estar respondendo. Dependendo, vou estar fazendo um vídeo de resposta de todas as perguntas que tiverem lá. Mas faça
Quantas perguntas você quiser fazer, pode fazer. Vou responder uma por uma. Não vou deixar uma sem resposta, tá bom? Então já te peço aí, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva nesse canal. Se você precisa de ajuda emocional, ligue ou mande um WhatsApp para Pamela Alexandre, terapeuta Pamela Alexandre, e ela vai te ajudar a identificar o seu problema emocional. Você que tem traumas de infância, traumas religiosos, você que tem qualquer tipo de problema emocional, liga para ela vai te ajudar a identificar esse problema aí e vai te ajudar. Diga que viu esse anúncio aqui pelo vídeo do Bispo Fábio Ramos e ela vai te dar um desconto lá, tá bom? No seu pacote, beleza? Eu acho que eu falei sobre tudo aqui, sobre a paternidade, né? Sobre o que é discípulo, então eu fico por aqui, tá bom? Até o próximo vídeo. Eu te peço uma coisa, meus irmãos, meus filhos queridos, meus discípulos, honre a sua liderança, seja qual for o ministério, honre a sua liderança, honre o teu pastor, amém? Pare de falar mal do teu pastor, porque você está atraindo maldição para a tua vida. Talvez os teus filhos, você, a tua esposa, você mulher, o teu esposo, fica doente, e você não sabe do porquê. Não sabe de onde vem. Às vezes, é o capiroto. Está dando brecha para ele. Falando mal do teu pastor. Desonrando o teu pastor. Desonrando a tua liderança. E eu ouvi essa semana até um apóstolo falando sobre algo parecido. Que ele estava brigado. Ou melhor, o pastor dele estava com raiva dele. O pastor dele estava com raiva dele. Ele nem fazia ideia. Só que aí ele caiu doente. Nisso que ele caiu doente, ele começou a orar. Deus revelou de onde estava vindo. Ele pegou, foi lá, conversar com o pastor. Deus falou que você está acontecendo isso. Ele tá mesmo. Confessou. E aí ele, não, mas por quê? O pastor falou com ele. E aí ele foi e explicou, não, pastor, mas não foi desse jeito, foi assim. Aí o pastor, é que eu entendi errado, então me perdoe. Na mesma hora, aquele cara ficou são, ficou curado daquela enfermidade. Então, assim, isso tudo são impartições, tá bom? São impartições. Então, seja abençoado, em nome de Jesus. Honre o teu pastor. Pare de falar mal do teu pastor. Se tem algum problema, resolva com o teu pastor direto, converse com ele. Seja mulher, seja homem, converse com o teu pastor, resolva o problema, entende? Seja mulher ou seja homem, converse com o teu pastor. Se você tem problema de conversar com o sexo oposto, chame o seu cônjuge, chame um obreiro e converse com o teu pastor. Se for para o gabinete, mulher, não entre sozinho lá com o teu pastor, chame uma obreira lá para ficar contigo, tá bom? Aí o teu marido vai estar certo, tá bom? De ter problema com isso aí. Mas chame alguém, mas não deixe de conversar, resolva os seus problemas, e você vai ver que a sua vida vai ser transformada, amém? Então, querido, até o próximo vídeo, até o próximo tema, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.